conflito deste mundo, um clamor irrompe os céus, são as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A vitória chegou, enfim a hora, venceu Jesus o Salvador. A última vitória no céu em sua glória, então viver para sempre com o Senhor. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma nossa semana de oração, a uma programação toda especial da Igreja Adventista. É a Semana Santa, a nossa Semana do Calvário. Vocês já conhecem, vocês sabem que nesse momento do ano nós estudamos a história da vida de Jesus e o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Nessa semana nós vamos estudar um tema muito especial, é este que você está vendo aqui na tela. A última vitória. Muito bom, é muito legal esse tema para o ano de 2024. Nós já estamos acostumados a fazer Semanas Santas nos anos anteriores e esse ano não vai ser diferente. É uma semana especial e eu espero que você esteja atento, que você assista, que você compartilhe esse programa com outras pessoas. E se você tiver vontade de convidar pessoas que não são surdas para participar da programação, pode convidar, porque nós temos tradução para português. Agora nós vamos ao primeiro sermão da noite. É vitória no céu. Queria dizer para vocês que no ano de 2023, na Turquia, aconteceu um terremoto muito grave, que ele teve o seu ápice na madrugada e aconteceu que muitas pessoas morreram, teve uma tragédia ali naquele país. Se você olhar aqui na TV, você vai ver que 52 mil pessoas morreram.
E também 122 mil pessoas ficaram feridas por conta do terremoto. Imagina, isso aconteceu de madrugada, foi uma coisa muito ruim, porque muitas pessoas morreram. E aí, quando o dia estava amanhecendo, as famílias começaram a fazer as buscas pelos seus entes queridos, pelos filhos, pelos cônjuges. Enfim, as pessoas ficaram desesperadas durante a noite e a madrugada sem saber o que estava acontecendo direito. Algumas tiveram o alívio de encontrar os seus entes queridos vivos. Outras tiveram a infelicidade de, mesmo buscando entre os escombros, não conseguiram achar essas pessoas vivas. Isso é uma cena muito triste, é algo muito deprimente, muito ruim. Eu fico imaginando como que foi a vida e a passagem desse momento para algumas pessoas. Será que Deus realmente deixou que isso acontecesse? Será que Deus não se importou com as pessoas e assim causou o mal, dando mal para essas pessoas? Pois é. Por que será que no nosso mundo existe a maldade? Por que será que aqui no mundo existe as guerras, as mortes, as violências? Eu já parou para imaginar o porquê que isso acontece no nosso planeta? Eu também queria explicar para vocês que tem uma história de um pai que tinha uma casa e naquela casa tinha 2 filhas com ele morando, né, junto com a sua esposa, e ele estava vendo na varanda as suas 2 filhas brincarem. E as meninas estavam bem saudáveis, né? Aparentemente. Porém, uma das filhas, a de 7 anos, ela estava com câncer terminal. Isso indicava que a vida daquela criança estava terminando, ela estava com o fim dos seus dias já premeditado. Então aquele pai indagou e perguntou a Deus: por que minha filha, tão novinha, está sofrendo? Por que ela tem que passar por isso? Por que ela tem que morrer e sofrer? E todos os pais e mães, quando têm os seus filhos, eles ficam imaginando o futuro dos seus filhos, o crescimento dos seus filhos. Que esses filhos vão crescer, vão se formar, vão se casar, vão ter outros filhos, para poder dar os netos para os avós. E quando uma coisa ruim dessa acontece, interrompendo a vida, é uma tragédia muito sofrida para qualquer pai e qualquer mãe. Você já deve ter imaginado alguma coisa que aconteceu na vida de outra pessoa, como isso é ruim, como isso é triste, como isso é sofredor. Nós vivemos uma pandemia alguns anos atrás, a pandemia do Covid-19, onde milhões de pessoas morreram e as suas vidas foram interrompidas por causa desse vírus. Tivemos pessoas próximas a nós, familiares, muitas pessoas perderam seus entes queridos para esta pandemia, por causa desse sofrimento, por causa deste vírus. Pois é muito difícil, né? E a gente pode imaginar por que as pessoas passam por necessidades, por coisas perigosas e sofrem neste mundo. Você pode acreditar de que Deus, e aqui na Bíblia está registrado isso, tem uma resposta para essas coisas. E hoje nós vamos ver, principalmente nessa semana, nós vamos aprender como é que Deus pode nos ajudar e como podemos estar próximos de Deus, pois Deus ele nunca nos abandona, nem a mim e nem a você. E a Bíblia, ela tem uma mensagem especial, porque Deus tem um plano para a sua vida. E a gente pode começar a ver através deste verso, que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, o verso 1. E o que diz? A Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vocês viram? Esse texto mostra que Deus, ele foi o autor e criador do planeta Terra. Não só do planeta Terra, mas do Sol, da Lua, das estrelas, de outros planetas, do universo, também do mar, da terra.
Foi Deus quem fez tudo, foi Deus quem criou a mim e foi Deus que criou você. Se eu tenho vida hoje, se você tem vida hoje, é porque Deus nos concedeu essa vida. Se os nossos sistemas respiratórios e circulatório funcionam, é porque Deus nos concedeu isso. Deus, ele nos ofertou a vida. E o plano de Deus, a vontade de Deus é para que eu e você tenhamos vidas perfeitas, vidas felizes, vidas boas, para que eu e você aproveitemos a vida. A Bíblia também traz a ideia de que Deus, ele sempre existiu junto com seu Filho e o Espírito Santo. Nós conhecemos, aqui na Terra, costumamos chamar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim temos a Trindade. E nós conhecemos, através da Bíblia, de que a Trindade sempre trabalhou junto para a construção do universo, para a criação do ser humano e a organização de tudo aquilo que a gente conhece como vida. Deus é amor. A Trindade é amor. A gente não pode ficar imaginando ou pensando de que Deus ele tem maldade ou que ele tem coisas ruins ou um plano mau para cada um de nós. Deus ele não tem isso. O plano de Deus é bom. O que Deus pensa para nós é tudo de melhor. O que Deus quer para nós é uma vida feliz. É isso que ele tem para cada um de nós. Também vemos no outro verso de que Deus ele é bom porque ele fez todas as coisas. E ele é o doador da vida. Deus é quem organiza e estrutura a nossa existência. Então, se você olhar ao redor do mundo, você vai ver tudo que tem movimento, tudo que tem existência, tudo que tem vida, isso provém de Deus. É Deus quem fez, é Deus quem criou, é Deus o autor da vida. Então, todas as criaturas e as criações que você for ver, isso vem das mãos de Deus. Mas aí então surge a pergunta, se Deus é o criador de todas as coisas, quem é o responsável pelo mal? Quem é o responsável pelo sofrimento que existe aqui na Terra, aqui no planeta? Onde começou isso? Quem foi que criou o mal? Já que Deus é o criador de todas as coisas, quem foi o criador do mal? E aqui a gente tem 2 versos bíblicos que explicam muito bem isso. Isaías capítulo 14, o verso 12 e o verso 14. Fala sobre isso. E também em Ezequiel capítulo 28, o verso é o 14 até o verso 17. Aqui nesses versos você vai encontrar a história de Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo que Deus criou perfeito. Ele era um anjo formoso. Ele era um anjo inteligente, sábio. Ele era um anjo que se destacava entre os outros anjos. E aí você pode ver na Bíblia, no livro de Isaías capítulo 14, do verso 12 até o verso 14. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Diz o seguinte: como caíste desde o céu, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. E subirei às alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Viram aí? Aqui neste verso, conta um pouco a respeito de como Lúcifer pensava que ele seria o substituto de Deus, que ele tomaria o lugar de Deus lá no céu. Deus é o autor e consumador da vida.
Deus é que nos dá a felicidade. Deus ele queria que as suas criaturas vivessem felizes, porque Deus ele é amor. Deus ele satisfaz a cada um de nós através da vida, porque ele nos ama. E eu e você somos livres para escolhermos, nós não somos robôs. Deus não nos criou com a incapacidade de termos o livre-arbítrio, mas Deus nos criou como pessoas livres. Se Deus tivesse colocado em nós todos os desígnios e não tivesse nos dado a liberdade de escolha, nós não seríamos livres. Isso não seria uma demonstração de amor verdadeiro, mas sim seria uma demonstração de pessoas que não têm escolha, de alguém que é criado através de uma manipulação para servir incondicionalmente. Adão e Eva e os anjos, todas as criaturas humanas e celestiais que Deus fez, têm o livre-arbítrio e a liberdade de escolha. Assim foi que Deus criou a cada um de nós. A liberdade para obedecermos ou não a Deus. Existem pessoas que escolhem obedecer e pessoas que escolhem desobedecer. Tem gente que acha que o que Deus oferece é agradável e tem gente que acha que o que Deus oferece não combina com seu estilo de vida. Lúcifer, ele começou por esse caminho. Ele tinha duas possibilidades como resposta à sua posição. Ele podia reconhecer tudo que Deus havia feito na vida dele, todas as bênçãos e coisas boas que Deus tinha dado para ele. A questão dele ser um anjo que se destacava entre os outros, um anjo sábio, um anjo que servia de modelo para os demais anjos. Até o nome Lúcifer significa filho da luz. E então ele tinha toda essas coisas que ele podia agradecer a Deus, ele tinha todos esses argumentos positivos que ele podia dizer: olha, Deus, muito obrigado por tudo isso que você tem feito por mim. Seria uma atitude de gratidão. Ele poderia ser grato a Deus, porque foi através de Deus, da glória de Deus, que ele tinha glória e podia ser notado. Mas ele podia também ser grato a Deus, porque Deus era o autor dessas coisas. Porém, ele escolheu exaltar-se, vangloriar-se e cobiçar mais poder, ser contra Deus, blasfemar contra Deus. Ele decidiu ter orgulho em seu coração, pois ele queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser mais do que Deus. E aí você percebe que ele tinha duas opções. E qual foi a opção que ele escolheu? Ele decidiu então se rebelar contra Deus. Foi isso que ele decidiu. Ele cultivou em seu coração o orgulho. Lúcifer não estava contente apenas em ser orgulhoso. Ele queria ter a atração e a adoração de todos os anjos para si. Então, o que ele fez? Ele começou, então, a enganar outros anjos, a convencer e seduzir outros anjos, para que esses anjos pudessem desconsiderar a presença de Deus, ignorar a Deus como ser superior e assim alimentar o desejo de serem maiores do que Deus, serem egoístas. Foi assim que começou o pecado. Exatamente naquele momento é que o pecado teve início no universo, com o coração orgulhoso de Lúcifer seduzindo outros anjos a terem o seu coração orgulhoso também. Assim, o pecado começou no céu e não na terra. Foi lá no céu que o pecado se iniciou.
Os anjos passaram a ser orgulhosos e a se rebelarem contra Deus, seguindo o exemplo de Satanás, abandonando a adoração a Deus e se rebelando contra o seu exército e contra o próprio Deus. Assim houve guerra no céu. Deus, Jesus e o Espírito Santo viram aquela situação e se sentiram incomodados. E a Bíblia explica este momento de guerra no céu. Jesus, ele viu aquilo e ele percebeu que o mal estava crescendo e se espalhando no céu. E Deus disse, olha, aqui no céu não é um lugar para isso. Jesus disse, realmente aqui no céu não é um lugar para isso. E lá em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 8 e verso 9, mostra o momento em que Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. Porque foi ali, naquele momento, em que Deus decidiu expulsá-lo do céu, porque o pecado não poderia continuar habitando ali aquele lugar sagrado que era o céu. Então Satanás ele veio para o mundo enganar muito mais pessoas. Viram? O mal se originou não foi com Deus. O mal se originou com Satanás. Ele que introduziu o pecado. E as coisas ruins, é ele quem seduz e influencia para o mal as pessoas. Satanás, ele veio a este mundo para conduzir o pecado e liderar pessoas e anjos a fazer o mal. Quando Deus criou Adão e criou a Eva, Deus os fez perfeitamente. Do pó da terra, ele os criou e tornou seres vivos, porque Deus queria que eles tivessem vida eterna e fosse uma vida perfeita. Assim Deus os colocou no jardim do Éden para que eles vivessem eternamente. Eles não passariam pela morte, não teria doença e nem pecado. Essa era a visão de Deus. Só que Satanás, ele queria destruir o plano de Deus. Satanás, ele queria acabar com aquilo que Deus havia construído. Assim, Satanás fez com que Adão e Eva desobedecessem a ordem de Deus, na qual Deus havia dito, olha, não comam do fruto da árvore, porque se vocês comerem, vocês vão estar pecando. Satanás, então, se rebelando contra Deus, seduziu a Eva, que também seduziu a Adão, para comer do fruto. E ao comer do fruto, ele disse, olha, vocês serão semelhantes a Deus. Assim, Satanás enganou e seduziu a Eva e a Adão. E assim começou o pecado no mundo, através da enganação e da sedução. Ele fez isso lá no céu, veio aqui para a terra e fez a mesma coisa, sempre colocando na cabeça das pessoas de que elas poderiam ser semelhantes a Deus. Então, todas as vezes que eu e você, de forma egoísta, pensamos que podemos vencer o mal, que podemos ter a vitória sozinho, isso não é verdade. Porque a nossa vida, a gente não tem condição na nossa vida de sermos, por conta própria, vitoriosos sobre o pecado. Adão e Eva, eles tinham tudo. Eles tinham o planeta inteiro para eles, porque Deus o criou. Deus fez o planeta com todas as suas bênçãos para Adão e Eva, mas o pecado fez com que eles vissem isso de forma diferente. Eu e você também temos hoje como desfrutar da criação de Deus, mas se tirarmos Deus da nossa vida, como vamos viver? Imagina se você não tivesse Deus, como que você viveria, como que o mundo existiria, como que as coisas aconteceriam ou como que apareceria a vida nesse planeta. Porque nós somos do pó, eu e você viemos do pó. Então, eu e você temos a vida porque Deus nos conduziu, porque Deus nos concedeu. Assim, a gente precisa acreditar e confiar em Deus. Então, Satanás influenciando as pessoas
não pode forçar a lealdade. Ele induz, ele seduz. E assim, Satanás ele conseguiu romper a lealdade de Adão e Eva. Mas Adão e Eva tinham as escolhas a fazer. Eles poderiam muito bem continuar sendo leais. Assim como eu e você também temos escolhas a fazer. Eu e você podemos escolher. Satanás, ele vem e te seduz. Ele vem e faz com que você seja induzido a pecar. Mas a escolha de pecar é sua. É você que tem a liberdade. É você que escolhe fazer o que é certo ou não. Deus é bom. Satanás não é. Deus é o nosso mantenedor. Ele é quem cuida de nós. Satanás ele vem para destruir. Então, eu e você precisamos escolher. Existem muitas pessoas morrendo hoje, muitas pessoas sofrendo hoje. E aonde é que você quer estar? De que lado é que você quer estar? Continuar nesse mundo de sofrimento, de tristeza, ou estar do lado de Deus? Eu e você precisamos escolher. Precisamos aceitar a Cristo Jesus e estar unidos com Ele. Você pode pensar que sem Deus, com o seu orgulho, você vai conseguir vitórias, assim como Satanás pensou, assim como Satanás agiu. Mas aí eu deixo para você escolher entre obedecer a Deus ou a Satanás. Nós precisamos escolher entre obedecer a Deus ou a Satanás. Eu queria que você, nessa semana, aproveitasse para aprender e conhecer mais sobre o amor de Deus. Eu queria que você aproveitasse para você poder conhecer um pouco mais da história de Jesus e saber que é através dele nós vamos ter vitória. Que é somente com Jesus que vamos conseguir vitória, pois ele venceu na cruz e por essa vitória na cruz ele pode nos conceder a vitória da vida eterna. Hoje, Jesus está aqui. Ele morreu na cruz por causa de você, para substituir o pecado que era responsável pela nossa morte. Jesus ele levou esse peso para que eu e você tenhamos a vida eterna, para que eu e você não vivamos em pecado, para que eu e você tenhamos a oportunidade de vivermos eternamente com Ele no céu e assim sejamos vitoriosos. Então, nessa noite, escolha obedecer a Jesus, escolha servi-lo, pois Ele é um Deus de verdade, Ele é um Deus real. Eu quero que você, durante essa semana, reflita, que você acompanhe os sermões e assista para que Deus possa tocar o seu coração e assim você entregue a sua vida nas mãos de Deus. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos unidos contigo. Obrigado porque podemos ver hoje essa situação maldosa e sofredora no mundo, mas acreditando que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Sim, Senhor, sentimos tristeza por não haver felicidade nesse mundo. Por isso pedimos que o Senhor volte logo. Pedimos que o Senhor seja o nosso Salvador. E louvamos-te e agradecemos porque, através da vitória na cruz, o Senhor conseguiu vencer a Satanás. É essa última vitória, essa grande vitória que queremos que o Senhor nos conceda. Queremos estar unidos a Ti para podermos ter essa vitória, ser participantes dessa vitória e receber a vida eterna. E quando o Senhor Jesus voltar, possamos ser levados para o céu. E lá viveremos em um lugar de paz, amor e bondade, aonde não há morte, aonde não há choro, aonde não há sofrimento e aonde o pecado não mais vai existir. Por isso te agradecemos, Deus. Nós queremos ter essa oportunidade de estarmos unidos a Ti e pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que o Senhor tire de nós o pecado. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, pois queremos estar unidos contigo sempre. Pedimos que o Senhor abençoe essa semana de oração, para que possamos todas as noites estudar o Teu amor. Em nome de Jesus oramos. Amém.
longe do mal. Encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará em ti. Em ti. Ergo meu louvor em adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Todo o universo irá declarar, tudo se fez, se faz e fará. Tudo se faz, todo poder, honra e glória, tudo se fez, tudo se faz. Adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti.